Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos vocês. Meu nome é Paulo Henrique, para quem não me conhece, e eu gostaria de dividir esse conteúdo com vocês, esse material que eu preparei aqui, que eu tenho guardado comigo, essa poesia inspirada por Deus, um presente de Deus a mim, e eu queria dividir com todos vocês, que trata um pouco do seguinte tema, do quão é importante a gente ter em mente essa ideia de não enterrar os nossos dons, os nossos talentos, foca um pouco nisso, que é o que passa aqui, e também se apegar à palavra de Deus, tá? E o terceiro fator, que é para você, jovem, para mim, para todo mundo que estiver ouvindo isso agora, que é o seguinte: eu quero que você guarde essa palavra que você vai ouvir, mas é a pura realidade. Todo lugar, ele é comum até que Jesus passe por ele. Eu tenho essa palavra guardada comigo e levo ela para onde eu for. Então, jovem, um dia eu não tinha dom nenhum. Um dia eu não sabia fazer verso, fazer poesia. Eu não sabia nada, entendeu? Mas eu tinha um desejo dentro de mim. Eu tinha um desejo de agregar para o reino de Deus, para a obra de Deus, de uma maneira diferente, de uma maneira nova. E eu escrevi esse pedido num papel e sempre lia ele antes de dormir. E pedia a Deus, pedia para Deus fazer de mim uma pessoa diferente, um jovem diferente, um rapaz cheio de unção, cheio de espírito, cheio de vida, e que pudesse agregar para o reino dele com aquilo que ele me deu. Então foi quando, numa dessas noites, eu constantemente pedindo e orando, e pedindo e orando, e buscando em Deus e pedindo para ele. Detalhe, eu estava voltando para a igreja. Eu ainda tinha meus vícios, meus erros, que eu estava consertando, eu estava me libertando, me desintoxicando de mim. Porque quando você desenvolve raízes no mundo, você fica no mundo, você desenvolve raízes nele. E até você se desintoxicar dele, há todo um processo, entendeu? Para você voltar para Jesus, há um processo que você tem que seguir. Um processo de limpeza. Há momentos em que você, moça, você, rapaz, vocês têm que ficar sozinho, entendeu? Sozinho, que eu falo assim, focar suas mentes em coisas físicas e pessoas, sabe? Bens e pessoas. Vocês têm que focar só em Jesus. Em algum momento vocês têm que pensar em vocês. Tudo tem o seu tempo, e eu tenho passado e passei e vou passar por esse processo. Eu estava nesse processo e eu estava seguindo por esse caminho. Então, orando, pedindo a Deus, uma noite eu dormi, deitei, era de madrugada, e quando foi de noite eu peguei o celular e assim, simplesmente comecei a fazer versos no meu celular e tirava print. Eu vi que dava um verso, eu tirava um print. Depois eu vi que dava outro verso, eu ia e tirava um print. Eu fui tirando e fazendo, e tirando, e fazendo, tirando print e guardando. E aí, de repente, quando eu fui ver, eu peguei todos aqueles prints, juntei, dei uma poesia. Uma poesia, como se eu tivesse uma poesia de despedida, sabe? Até meio triste. Eu falei, poxa Deus, será que eu vou morrer? Será que eu tô indo embora? E aí, quando foi na manhã seguinte, eu levantei, saí de casa e fui bater na casa de um senhor antigo, que eu já tinha morado ele tinha alugado uma casa pra mim, e eu fui lá bater na porta da casa dele pra ver se ele tinha uma casa pra alugar. E quando eu cheguei lá, ele tava entre a vida e a morte na UTI, com derrame. Aí foi onde eu me toquei. Eu falei, poxa, olha Deus. Foi como se o próprio Deus estivesse falando pra mim, olha aí, ó, pra isso, você tem esse dom. Eu te dei isso aí, mas é pra agregar pra mim, pro meu reino. Naquele mesmo dia eu escrevi aquela poesia
Eu escrevi uma poesia e escrevi uma carta para esse senhor, evangelizando ele, chamando ele para voltar para a casa de Deus, para se arrepender dos pecados dele. Para voltar não, que ele estava entre a vida e a morte, mas para se arrepender dos pecados dele. Eu tenho essa carta comigo até hoje e eu escrevi. E em cima dessa carta eu fiz essa poesia. Eu fiz essa poesia que eu vou ler para vocês agora. Eu poetizei essa carta que eu fiz a esse senhor como uma forma de memória, de lembrança desse dia, o qual eu nunca vou esquecer. Eles não me deixaram entrar no hospital, então eu tive que escrever uma carta para ele, evangelizando ele, pedindo para ele se arrepender e aceitar o Senhor Jesus, para que se ele partisse ali, ele fosse salvo, ele não morresse no mundo sem Jesus. Então, eu dei essa poesia, essa carta para ele, e eu tenho certeza que o Espírito Santo agiu, que Deus agiu. Então, FJU, pessoal do Força Jovem, o que eu quero passar, resumindo, o que eu quero passar para vocês com isso, é que de tudo, vale a sua força de vontade, a sua intenção, a sua capacidade de nunca desistir de si mesmo, de ser um jovem melhor, de ser um jovem, de evoluir, entendeu? De evoluir para você mesmo e principalmente para Deus, entendeu? E de todas as formas que você puder, com a sua vida, você agregar para o reino de Deus, agregar para a obra de Deus, tá? Eu quero fazer esse verso aqui, falar aqui esse poema para vocês. Eu espero que de alguma forma ele, como é que eu posso dizer? Ele seja positivo para a vida de vocês, tá? Então vamos lá. Me lembrei da passagem e da carta escrita com sinceridade, inspirada por Deus, pois eu ainda nem imaginava, mas já estava chegando a sua hora. Então eu lembrei e me veio essa passagem à memória. Tenho certeza que foi Deus fazendo essa dedicatória. Não pergunte, não critique, apenas guarde e medite. Mantenha ela com você e por enquanto não deixe ninguém saber, pois quero que saiba que eu jamais vou te esquecer, mas é necessário você se arrepender. Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la. Essa é a passagem guardada em minha memória, que impactou minha história e me vi a lembrá-la. Era dia 1º de setembro, enquanto vi o sol nascer. No horizonte distante, eu ouvi essa promessa. Em um lugar ermo e errante, esquecido, sem luz e empobrecido, ali cruzou comigo o precioso Jesus. Por mais certo que nos vemos, somos sempre carentes da misericórdia de Deus. E todo lugar é comum até que o precioso Jesus passe por ele. Então, pessoal, é isso. Que vocês guardem, meditem nessa poesia, que